Boa noite, né, a todos e a todas, né? Estamos aqui para mais um projeto Orando em Família, né? Juntamente com minha irmã Lúcia, né? Que faz oração por nós toda semana. E esse é um projeto que já faz quase 3 anos, né? Que nós estamos aqui firmes com o mesmo propósito, né? Orar pelas famílias. Não só pelas nossas, mas aquelas famílias que nos pedem oração, pela nossa comunidade, pelos nossos colegas, a cada um. E com grande temor no coração que a gente vem aqui interceder pelas famílias que estão em alguns momentos críticos. Sabemos que a nossa vida tem esses momentos, né, de altos e baixos, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa semana, como as outras semanas passadas, nós estamos falando sobre Apocalipse. E hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 6 de Apocalipse. O capítulo 6. O nosso resumo hoje é bem grandinho um pouco, né? Quando Deus nos fala, nós temos que complementar alguns, né, com a Bíblia, com alguns autores. Mas o autor maior de todos é a nossa Bíblia, né? Aquela que os nossos apóstolos escreveram, né? Inspirado pela unção do Espírito Santo de Deus. Então é essa que nós devemos seguir, né? Então hoje eu quero agradecer a cada um, né, que vai participar, que vai ver em outros momentos, né, e interceder pelas famílias. Como nós no início nós falamos, né, o capítulo, e logo após, né, no finalzinho nós vamos estar falando o nome de quem está participando, né, ao vivo, que entrou ou mesmo que saiu, né? Então é muito bom. Então vamos lá, né? No capítulo 6 de Apocalipse, o resumo basicamente nós vamos estar falando sobre os selos, que são 7 selos abertos, né, pelo o Cordeiro de Deus. Só recapitulando um pouquinho. Semana passada eu percebi que nós não oramos, né, para a leitura da Bíblia. Peço perdão, né, a cada um de vocês, mas hoje não vou ficar sem. Foi muito forte que falou comigo aqui agora para orar, para que Deus nos revele o que há em Apocalipse 6. Ir além das Escrituras, ou seja, ir além dessas palavras que o Espírito Santo vai falar conosco. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos por algum momento. Vamos orar para pedir a unção do Espírito Santo sobre a leitura da Bíblia que iremos fazer. Que Ele possa nos caminhar pelas leituras a partir do 6. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, nesta noite de segunda-feira, venho aqui pedir a Tua unção, Espírito Santo, para que o Senhor nos guie na Tua palavra, ilumine, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, através da leitura do capítulo 6 de Apocalipse e algumas complementações que iremos fazer. Pai, o que nós te pedimos nessa leitura, Pai, usa-nos, ó Pai, o nosso falar para ir além um pouquinho, Pai, das letras, ir além do que o Senhor queria falar para João na revelação de Apocalipse. Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Como todas as nossas leituras, né, as nossas leituras bíblicas, nós temos que fazer uma oração antes, né, para pedir a unção do Espírito Santo, pois é Ele que nos inspira através da leitura. Vamos lá então? Então, como nós estávamos falando, né, o capítulo 6 basicamente é sobre a abertura dos 7 selos, onde que João viu os selos, né, um grande livro aberto, um grande rolo, né, que nós falamos um pouquinho no capítulo 5,
Então ele não soube quem ia abrir, qual a pessoa. Mas no finalzinho, onde nós terminamos no capítulo 5, que fala assim, ó, quando ele fez isso, os 4 seres vivos e 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa. E quando nós vemos o capítulo 5 e o versículo 8, nós podemos perceber que eles caíram dos joelhos orando e pedindo intercessão para quem era o que ia ler. Já no finalzinho do capítulo 5, fala assim, ó, os 4 seres respondiam, amém. E os líderes caíram de joelhos e adoravam. Para a gente ter uma noção do que é os 7 selos, eu fiz um breve resumo, né, que fala assim, o que são os 7 selos de Apocalipse? O que são? Os 7 selos são de uma série de julgamentos de Deus sobre o fim dos tempos. Os selos são descritos em Apocalipse 6, nós vamos ler um pouquinho do 6 e adentrar no 8, para que nós possamos fechar, né, os selos, porque no capítulo 8 que vai ver o fechamento dos 7 selos. Na visão de João, os 7 selos seguram um pergaminho fechado no céu. E à medida que cada selo é quebrado, um novo julgamento é desencadeado na terra. Após o julgamento dos selos, são os julgamentos da trombeta. Então há uma sequência. Nós vamos estar falando agora neste momento os 6, os selos, os 7 sobre os 4.000 do povo de Israel, as trombetas, né, nós vamos estar falando também no 8, e mais na frente um pouquinho sobre as taças, né? Então são esses a sequência. Então neste capítulo 6, nós vamos adentrar mais sobre os selos, né? Se a gente voltar um pouquinho lá no 5, fala o quê? A abertura do selo, né, na visão de João, é uma busca por alguém digno, né, de abrir o livro. Nós estamos retornando ao 5. Então, João estava buscando quem era digno de abrir o livro, que está no capítulo 5 de Apocalipse. Ele descreve. Olha o que João descreveu lá no 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, por dentro e por fora, e selos com sete selos. Já no 5.1. Este pergaminho contém os julgamentos de Deus. O fato de estar escrito em ambos os lados indica, eles estavam em ambos os lados, né? Os selos estavam escritos de um lado do verso, né? Um de um lado, outro do outro. Por quê? Era extensa a sentença, que pertence a um anjo poderoso. Né? Os lados indicam o caráter extenso da sentença, de um lado e do outro. Ele ouviu, João ouviu. Um anjo poderoso grita: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Em Apocalipse 2:5 ele ouviu esse grito, né? Ninguém foi achado digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. Um fato que faz com que João pranteie, né? Se o pergaminho não pudesse ser aberto, a maldade não seria julgada e o mal continuaria infectada na terra. Então esse é um pequeno resumo do capítulo 5, né? Agora nós adentramos já no 6. Adentramos já no capítulo 6. Vamos ver só um pedacinho aqui que está escrito no 6. Capítulo 6, versículo 1. Então vi um cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão. Então eles ouviram, né? Como que um trovão, quando o cordeiro abriu o primeiro selo, houve um barulho, né? Então vamos lá, como que foi
né, o primeiro selo. O que significa o primeiro selo? Nós vamos até o sétimo. Resumindo os 4 primeiros selos, é conhecido como os 4 cavaleiros do Apocalipse. São os 4 que vêm. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então vai ser os 4 cavaleiros. Porque um cavaleiro trazendo devastação em seu rastro. Então os 4 cavaleiros, quando eles vierem, vai trazer cada um devastação. Então vamos ver qual é um por um. O primeiro selo é o anticristo. Esse é o primeiro, é o anticristo. Descrito na Bíblia, reunimos vários detalhes. Ele cavalga um cavalo branco, o que fala de paz no início da tribulação. O anticristo virá sob o pretexto, então muitos às vezes irão confundir com a paz, mas ao mesmo tempo não é, né? Ele vem ofuscado, o cavalo branco, de paz, mas não é. Em Daniel, no capítulo 9 e 27 de Daniel, ele fala um pouquinho. 9 e 27, olha só o que fala. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até aquele que fez isso seja destruído conforme Deus. Então ele será colocado no lugar mais alto, mas ao mesmo tempo ele vai enganar a cada um. Este é o cavalo branco. E olha que Daniel continua falando no capítulo 7, 24. Olha só. Ele falará contra Deus, perseguirá o povo do Deus Altíssimo, procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Em Daniel complementa também o que foi falado sobre o cavalo branco, que é o anticristo. Ele segura um arco que mostra suas verdadeiras intenções e avança vencendo e para vencer. Esse é o cavalo branco. Então ele vem ofuscado como o que vai ajudar a nação, mas ao mesmo tempo não tem nada disso, né? Vamos passar agora para o segundo selo. O segundo selo, quando o cordeiro abre o segundo selo, uma grande guerra irrompe na terra. Isso é simbolizado por um cavaleiro com uma grande espada em um cavalo vermelho de fogo. Esse é o vermelho de fogo. Grande guerra, grande guerra. O terceiro, lembrem que lá no início Daniel falou, né, que eram 4 cavalos que iam trazer a destruição. O branco, aqui o segundo é o... Qual que é o segundo? Esse é o cavalo vermelho, branco, vermelho até agora. E o terceiro? O terceiro é o cavalo preto, branco, vermelho, preto. E o preto? O que será o preto? A quebra do terceiro selo causa fome. O preto. O cavalo que João vê está montado em um cavalo preto, com uma balança na mão. Em seguida, João ouve uma declaração de que as pessoas terão que trabalhar o dia todo para ganhar um pouco de comida. Se nós formos observar, né, essas tendências, esses cavalos, o tempo que nós estamos passando, tem algo, parece que em comum. Observem para vocês verem, né? O branco será vestido, é o anticristo, será vestido de bom, mas ao mesmo tempo será um que vai ofuscar tudinho, não tem nada de bom. Esse é o branco, né? O vermelho, ele simboliza grande guerra, guerras, temos grandes guerras já acontecendo, né? O terceiro, que é o preto, fome, já temos
lugares passando fome, né? Olha só, então parece que quando João viu esses acontecimentos, parece que quase são nos dias de hoje, né? Agora vamos para o quarto selo, né? O quarto selo é aberto. João viu um cavalo amarelo, branco, vermelho, preto e amarelo. A sequência: branco, vermelho, preto e amarelo. O que é o amarelo? O seu cavaleiro se chama a morte. É a morte. O inferno estava seguindo ele. O resultado deste quarto selo é um quarto da população da terra é morta. A espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Nós também estamos, né, quase que observando os dias que estão acontecendo isso, né? Então, só para vocês verem, esses são os 4 selos que foram abertos. Então, esses 4 selos foram seguidos de cavalos, né, que iam trazer cada um em suas mãos, né? Cada um em suas mãos. O 5º selo do rolo revela aqueles que serão martirizados por sua fé. Esse é o 5º selo. Olha só, o 5º selo que nós podemos observar, que já são aquelas pessoas que serão discriminadas por ter uma fé diferente uma da outra. Nós já vimos isso, né? Acontecimentos, guerras, perseguições aos cristãos, né? Durante a tribulação. Olha só voltando aqui um pouquinho, o que Jesus falou no Monte das Oliveiras quando ele estava pregando. Ele falou em Mateus 24, ele fala desse jeitinho. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto deles e perguntaram em particular: conte-nos quando que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus responde. Eles perguntaram, Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo. Quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerras, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair uns aos outros. Então, se a gente for observar o 5º selo, né, Jesus já tinha falado, né, bem antes de João ter a revelação, né? Então, Jesus já previa e ele sabia o que os finais dos tempos vão acontecer. Esse foi o 5º selo, né? Passando mais para frente um pouquinho, o 5º selo, ele é muito destruidor, muito. As almas desses mártires são retratadas como morrendo sobre o altar do céu, morando sobre o altar do céu. Deus ouve seus clamores por justiça e dá a cada um deles um manto branco. Os mártires são instruídos a esperar até que também se completasse o número dos seus conservos. Então, vocês viram? Em Romanos também tem uma passagem, em Romanos 12, 19, capítulo 12, 19, que fala assim: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, não se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe
Deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Então Deus vai fazer essa parte, não nós. O sexto selo, nós estamos no sexto selo. Quando o Cordeiro de Deus abre o sexto selo, um terremoto devastador ocorre. Olha só, terremoto devastador. Causando uma confusão maciça e terrível devastação, junto com fenômenos astronômicos incomuns. O sol fica preto, a lua fica vermelha como sangue, e o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Esse já está em Apocalipse 12, 14. Os sobreviventes do sexto selo, independentemente de sua posição social, olha só como que será a abertura do sexto selo. Dependente da estrutura financeira ou não das pessoas, todas vão para o mesmo lugar, para o mesmo local. No finalzinho ele fala assim, ó. Eles vão para onde? Cavernas, e clamam para as montanhas e as rochas. Eles vão clamar para as montanhas e as rochas. Caiam sobre nós. Ou seja, vão pedir a morte e não vão ter. Escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Olha só como que vai ser o sexto selo, né, gente? Muito devastador. Muitos vão clamar a morte, né? De medo da ira, né? Já no finalzinho para o sétimo selo, né? O sétimo selo já está. O sétimo já está no capítulo 8. Só que nós resumimos aqui já, né? Para chegar até uma conclusão para vocês como que será o oitavo selo, né? Já o oitavo selo, quando o Cordeiro abre o sétimo selo, houve um silêncio no céu durante quase meia hora. Os julgamentos que conduzem ao fim da tribulação agora são visíveis no livro e são todos severos. Que um silêncio solene cai sobre todo o céu. Essa é a abertura do sétimo selo. Né? Então, essa é a abertura do sétimo selo. Então, obviamente, introduz a próxima série de julgamentos, pois João imediatamente vê 7 anjos que recebem 7 trombetas prontas para soar. Após a abertura, aí esse já vamos partir lá para o sétimo selo, né? Aí já vai ser a abertura. O sétimo que nós iremos falar já vai ser sobre os 144 mil judeus que serão protegidos durante a tribulação. Já está em Apocalipse 7. Então, semana que vem nós já vamos estar falando quem é esses 147 judeus. Né? Então, já vamos mais além um pouquinho. Então, irmãos, olha só para vocês verem como que a gente tem uma noção de como será a abertura desses selos, quando o Cordeiro abrir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo selo. Alguns a gente já tem uma noção do que a fome nós já estamos passando, algumas pessoas passam por isso. Terremotos, já tem os terremotos, né? Grandes líderes que nós temos já estão guerreando entre si, o ser humano matando o ser humano. Então parece que algo já está em acontecimento, mas Jesus disse, ainda não é o momento. Ainda não é o momento, né? Então, se pegarmos, eu fiz aqui um pequeno resumo, né, de como que é os sétimos selos abertos. Seria basicamente, que eu resumi bem rápido aqui para a gente não tomar muito tempo, para a gente partir para a nossa oração. O primeiro selo, o cavalo branco com seu cavaleiro representa o anticristo.
que seduzirá as nações. Ele vai seduzir as nações. O primeiro, cavalo branco. O segundo selo, o cavalo vermelho, com seu cavaleiro apresenta as guerras que ocorrerão nesse período futuro. Talvez até uma grande guerra mundial culminante na perseguição dos judeus. É um resumo breve, né, que a gente fez. O terceiro, cavalo preto, representa a grande fome que assolará a terra. E quem não tiver a marca da besta, olha a marca aparecendo. Ou seja, o controle proposto pelo anticristo não poderá comprar nem vender. Hoje nós temos vários meios de compra e venda que alguns às vezes não têm, fica sem transferir, né? O quarto, mostra o cavalo amarelo com seu cavaleiro que representa o grande número de mortos que ocorrerão na grande tribulação pelas mais diversas causas. Estão acontecendo, né? Muitos seres humanos morrendo por coisas banais, né? O ser humano consumindo o ser humano por coisas banais, né? Com certeza, né, minha sobrinha Lanúcia já tem, sim. Tem pessoas que já estão usando, sim, os chips, né? Foi até bom, Lanúcia, me recordar aqui, né? Os chips no braço, né, Lanúcia? Nós hoje temos chips no cartão de crédito, no celular, a gente pode fazer compra, né? Então, nós estamos chegando lá. Nós paramos no quarto, né? O quarto selo mostra o cavalo amarelo com seu cavaleiro, que apresenta o número de mortes que ocorreram na grande tribulação, nós falamos. O quinto, João vê os mártires da grande tribulação, ou seja, os cristãos que morrerão nesse período específico em decorrência da perseguição imposta pelo anticristo. Perseguição aos cristãos. Vimos isso, né, na perseguição dos judeus, né? Lá também na época, né, de Jesus também foram perseguidos, né? O sexto, mostra terríveis desastres naturais. O sexto já é os desastres naturais, grandes terremotos, eclipses, queda de estrela. Aqui ele fala estrela, mas a gente pode ver que às vezes pode ser meteoros, né? Que tem muitos meteoros que estão programados ou vão, né? E muitas pessoas morrerão por conta disso. O sexto selo, João vê judeus que converterão na grande tribulação e serão selados. Isso é, protegidos por Deus durante esse período. E também os mártires, né? Muitos mártires, né? Serão mortos, né? Todas as nações que morrerão em decorrência da perseguição do anticristo, né? Também. O sétimo selo se refere à segunda metade da grande tribulação. Então é a segunda metade do sétimo. Tem a primeira, a segunda, né? Com os anjos tocando 7 trombetas, que representam mais 7 acontecimentos que assolarão o mundo. Então essas são só a parte. A hora que nós formos adentrar as trombetas, nós vamos ver o que isso vai ser, né? Então, irmãos, nós fizemos aqui um pequeno estudo, né, pelo nosso conhecimento, pelas nossas bases, o que será os 7 selos. Hoje nós aprendemos, tenho certeza que quem ouviu, participou, ou que vai ver em outro momento, vai ter assim um resumo mais que completo, né, do que será os 7 selos. E tem mais ainda. Semana que vem nós vamos estar falando, irmãos, sobre, né, os 144 mil do povo de Israel. Muito interessante essa leitura, né? Eu fiz um estudo, é muito profundo, né? Então, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão participando aqui conosco. Vamos ver em outro momento, né? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês. Eu tenho certeza que nós estamos preparando os nossos corações, as nossas almas, né, para poder perceber a vinda do primeiro, né, que é o anticristo. Para nós tentarmos identificar quem vai ser ou quem já foi, a gente não sabe.
né, mas que está para acontecer. Então que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. A hora que você estiver pronta aí, Lúcia, já está pronta aí? Você quer deixar que eu faça oração? Como que é? Você falou que às vezes não ia dar certo. Dá um alô aí para nós, né? Se você pode fazer oração, eu continuo aqui, né? Mandou uma mensagem para nós. Que eu não vi se você entrou. E aí, como é que você tá, minha irmã? Vai fazer ou não? Você conseguiu entrar? Me dá um alô aqui que nós vamos... Se você não puder fazer, né? A gente faz oração, né? Ver tudinho, né? Eu acho que ela não tá conseguindo entrar não, Lúcia. Vou mandar o convite. Você já começa aí, né? Se não der certo, eu vou aqui continuar com o nosso pedido de orações, né? Eu acho que ela não vai ter condições de entrar, né? Foi cancelado, né, nosso convite, então ela não vai ter como entrar. Houve algum imprevisto lá, né? Então vamos lá, né? Fazer a nossa oração. Eu quero aqui agradecer, né? Hoje nós começamos a nossa semana ali na Escola Zico Coelho, né? Com um momento de oração, onde estava eu, Elizabeth, né? A Aparecida, a Cida, a Neuza, a Cleodivina, quem mais? A Gislaine, né? Quem mais que estava lá? Acho que era essa, me perdoe se eu não lembrei. Então foi um versículo muito bonito que a Beth fez a leitura, né? E nós oramos ali por todos, né? Por todos os nossos colegas de trabalho, por todos os nossos alunos ali da Escola de Coelho, pais, né? A cada um. E essa semana que eles estão em recesso, a escola, não só a Escola de Coelho, mas as outras também, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um nessa semana, que eles retornem de 17, segunda-feira que vem, cheios de energia para a gente continuar mais um semestre, né? Mais um semestre, né, sobre a bênção de Deus. Terminamos agora o terceiro bimestre, né? Vamos partir agora para o quarto bimestre, ou seja, nós estamos quase que encerrando o ano letivo, né? Então, estamos quase encerrando. Então, Deus nos ajudou até aqui, a Escola de Coelho, né? Então, nós oramos ali por cada um. E agora também quero orar não só pela Escola de Coelho, os nossos colegas, mas por cada unidade escolar aqui de Itaporanga, a cada servidor, a cada aluno. Não só aqui da Escola de Itaporanga, mas aqueles que vão ver, né, que vão ouvir, vão ver em outros momentos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? Quero também pedir oração aqui pela minha família, que Deus possa interceder por elas, mas eu tenho certeza que muitos têm orado pela nossa família. Eu falo só que obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a Deus por estar nos colocado neste lugar, né? E quero também orar pela família do meu lado, a
família da Aparecida, a cada um de vocês nessa noite. Porque o nosso projeto, o nosso objetivo é esse, né? Então, obrigado. A Lúcia, ela entrou, mas não teve como, né, participar. A Lília, minha cunhada, que Deus abençoe muito a sua vida, né, Lília? A nossa Espada Sobrancelha também entrou, que Deus abençoe muito, né? Você também. Nicolas Barcelos, que Deus abençoe também muito a sua vida, né? Ítalo, meu filho, que Deus abençoe você, meu filho. Que Deus prospere muito a sua vida financeira, que dê muita saúde, muita inteligência, né? Não só você, como sua filha, né? E a futura mamãe também, todos eles, né? Ao meu sobrinho Luciano também, com sua família, né? Recentemente, a filha dele também completou um aninho, né, Luísa? Sua mãe também. Ao meu filho Guilherme também, que fez mais anos, né? Essa semana passada. Que Deus abençoe muito sua vida, meu filho Guilherme. Deus é maravilhoso, me concedeu você. O Pai te ama muito. O Luciano também é como se fosse meu filho. E os filhos dele também, igual meus netos também, né? Que Deus abençoe muito sua vida, Luciano. Ao Luiz também, né? Que Deus abençoe sua vida, Luiz. Pode ter certeza que Deus tem grandes coisas na sua vida. Às vezes a gente não entende o que Ele faz na nossa vida agora. Mas lá na frente nós vamos entender qual é o motivo. Que Deus abençoe muito a sua vida, dos seus filhos, né? Da Sheila também, a cada um. Lanúcia, né? Como poderia deixar, né, Lanúcia? Que Deus abençoe muito a sua vida aí na fazenda. Ela sempre tem contribuído, tem participado aqui do nosso projeto Orando em Família. Que Deus abençoe muito a sua vida, Lanúcia. E dos seus filhos também. Também, a Lúcia, ela complementou aqui, né? A Lúcia comentou aqui, né? Eu não vou ter como participar. Estaremos orando, minha irmã, tá? Estaremos juntos orando. Então vamos lá, né? Vamos fechar nossos olhos, pedir a Deus que Ele venha nos abençoar, não só nessa noite, mas em todos os momentos, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Essa manhã, Pai, que o Senhor me deu força, saúde para trabalhar, para este ar que o Senhor nos deu, Pai, essas maravilhas, essa família, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, Senhor amado, Pai querido, cada um. Por isso, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para agradecer pelo alimento que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, por um trabalho a cada um, Pai, que nós temos todos os dias de participar, Senhor, de estarmos ali, Pai. O Senhor tem nos dado saúde, Pai, nos tem nos dado uma semana abençoada, um final de semana. Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a vida de cada um, Pai, que está vendo, que está orando nas suas casas, que vai orar em outros momentos, Senhor. Que o Senhor possa interceder sobre a vida deles, sobre a vida de cada um, Pai. Abençoe os nossos professores, os nossos alunos, Pai, nesta semana de recesso. Que o Senhor cuide da vida deles, Pai. Que na próxima segunda-feira, Pai, eles possam retornar cheios de energia que o Senhor proporcionou. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, não só hoje, mas em todas as nossas vidas, Pai. Não só hoje, mas em todos os nossos dias, Pai. Multiplique os nossos dias, nos dê força, Pai. Tire todo o mal que vai adentrar nossos lares, que o Senhor possa expulsá-lo, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje não teve como, né, a Lúcia fazer oração pra gente, né? Mas eu tenho certeza, né, que Deus tem feito muitas coisas para nós, né? A Franciele também, Franciele, que Deus abençoe sua família, né? É a Mana, né, Lúcia? Deus abençoe, né? A vida dela muito, né? Vamos sim, Lúcia, vamos orar sim por ela, né? Interceder sim por ela. A minha irmã Lúcia,
Lucimeire, que Deus abençoe a meio sua família, tudinho, né? Minha esposa também que participou aqui também. Obrigado, Aparecida, que Deus abençoe muito a nossa família e nossos filhos, né? Então, nós estamos aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Tenho certeza, Franciele, que Deus vai restaurar toda a sua, aquela música que falou, né? Vai restaurar toda a sua vida, vai restaurar todo o seu corpo. Aonde foi que estiver machucado, Deus vai pôr a mão ali. Logo, logo você está correndo, tenho certeza, tá? E eu peço a Deus que ilumine a cada um de vocês todos os dias. Nessa segunda-feira, né? Não só nessa, mas em todos os dias. Então, muito obrigado a todos. E segunda-feira que vem nós estaremos aqui falando, né, sobre os 144 mil, né, do povo de Israel. Então, um prazer imenso participar com vocês, poder orar. Né? Muito bom. Então, até segunda-feira. Se Deus assim nos permitir, eu tenho certeza que Ele vai nos dar força para estarmos aqui segunda-feira que vem. Tchau e até obrigado. Até segunda, se Deus quiser.